Com a paz do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé. Irmãos, para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Para a glória do Senhor Jesus, estar aqui com os nossos irmãos, né? Nossos colegas pastores, trabalhadores aqui. Nosso pastor Manuel dos Reis, que fazia algum tempo que eu não via. Nosso diácono Marcos, né? Ali de Tutum, sua esposa, seus filhos. As pessoas que eu acompanho aí. Então para nós é um prazer estar com todos vocês aqui. Amém? Que Deus seja louvado. Quero só aqui dar uma pequena justificativa, irmãos. Vocês viram que eu cheguei um pouquinho além do horário aí, né? Que já estava praticamente iniciando o culto. Eu vim ali na Cachucha, o pneu do carro baixou. Eu já tinha passado do posto. E aí quando eu estava perto do posto, eu peguei e voltei, né? Para o rapaz lá trocar o pneu para mim, só que o pneu não estava furado, ele tinha só baixado, não sei o que foi aquilo, secou, ele encheu e o pneu está cheio, né? Não foi preciso trocar, então por isso eu me atrasei um pouco, né? Mas graças a Deus cheguei em paz e tenho certeza que vou retornar em paz para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Do primeiro versículo em diante. Amém. Gênesis capítulo 39, do primeiro versículo em diante. Se alguém pudesse me arranjar um copinho d'água aí, eu ficava grato. Bom? Gênesis 39, do primeiro versículo em diante, nos diz assim: todos acharam? Amém? Amém? Diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém? Senhor nosso Deus, Pai Celestial. Ó Senhor, te agradecemos, meu Pai Celestial. Te agradecemos pela vida, Senhor Jesus amado, porque Tu és o dono dela, meu Deus. Não há, meu Pai Celestial, vida, Senhor Jesus, sem a Tua presença. Glorificamos a Ti, Senhor, porque temos a certeza de que Tu estás abençoando a cada um aqui. Para a glória do Teu nome, que esta mensagem, Senhor, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo, meu Pai Celestial, para que toque aos nossos corações. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero aqui parabenizar aos jovens, né? O grupo aí, né? Que Deus seja louvado na vida de cada jovem. Como é bom ser jovem, né, irmãos? Amém. É uma fase tão maravilhosa, né? Da idade que eles estão aí, tanta coisa para fazer, tanta coisa para aprender, né? Tantos ensinamentos ainda vão ter, tantas coisas ainda vão olhar, quantos conselhos ainda vão receber, né? Quantos conselhos vão ouvir e quantos conselhos vão deixar de ouvir, né? A verdade, a realidade é essa. Nós temos aqui, irmãos, nesta noite,
José do Egito. É verdade? José do Egito? É? Temos aqui José, irmãos, um jovem que é falado aqui na Bíblia. A maioria que conhece a trajetória, a história de José, não é? O mais novo dos seus irmãos, é isso? Ele era mais novo, era? Tem certeza que era mais novo? Então vocês não estão conhecendo a história de José, não. Mas José era jovem, era ou não era? José era um jovem. E José era um jovem muito querido do seu pai. Será por que José era um jovem querido do seu pai? Eu acho que era porque José vivia em desobediência, não era isso? Não? Quando você é obediente, é um filho obediente, você é um filho querido do seu pai. Dá gosto do pai olhar para aquele filho e saber que tudo que é falado dentro de uma casa, que tudo que é discernido para aquele filho, o pai olha, diz: rapaz, olha, meu filho ouviu o que eu disse. Então ele é um filho querido. Ele é um filho que ele olha para as procedências da sua casa e ele respeita tudo dentro da sua casa. Então, a história de José é uma história bem simples. Por quê? Porque todos vocês conhecem José, querido do seu pai, que o seu pai o amava muito e que despertava uma certa inveja nos seus irmãos, até da forma como Deus tratava com José e dava as revelações para ele. E a gente sabe da história que das revelações que Deus deu a José através de sonhos, isso cresceu em seus irmãos ainda mais o furor, a raiva, a inveja, aquela barreira que é colocada entre um ser humano e o outro em razão da inimizade. Eles se tornaram inimigos do seu irmão. E num certo dia a gente sabe que o pai de José o chamou e disse: olha, seus irmãos estão lá no campo, pastoreando, cuidando de tudo lá, vai até eles e procura ver como é que está lá para me trazer notícia. Vocês imaginem a vida do pai de José neste momento, porque na saída do seu filho, naquele momento que José saiu, foi o momento que o seu pai, ao retornar os seus irmãos para a sua casa, teve a notícia de que não olharia mais o seu filho. Imagine o seu pai falando com você, jovem, dizendo para você fazer um serviço para ele, e dali em diante algo acontecer com você para que possa lhe impossibilitar de retornar ao seio familiar. Imagine isso. Quão triste é essa situação, tanto para José como para o pai de José. E os seus irmãos, quando a Bíblia diz que quando eles olharam José de longe, aqueles irmãos já foram tramando o que eles iriam fazer contra José. Qual foi a trama? A primeira trama foi matá-lo. Vamos matar. E um deles se levantou, não gostou da ideia e disse: olha, para que a gente vai derramar sangue? Irmãos, a crueldade contra a vida de José foi tão grande que colocaram José ali preso num buraco, e aí ficaram de boa os irmãos ali, ainda foram comer, conversar, para saber o que iam fazer da vida daquele jovem. Olha a importância que aqueles homens, aqueles irmãos de José estavam dando para a vida dele. Foi a primeira prisão de José, foi essa. Ficar ali esperando para saber o que iria acontecer com ele. Quando passa uma caravana dos ismaelitas ali, resolve o que vão fazer com José. Vamos pegar ele, vamos vender eles aí, dar ele como escravo, vamos matar aqui o animal,
vamos melar a túnica dele de sangue e vamos levar lá para o nosso pai dizer que uma fera o devorou. E assim a história ficou para o pai de José. Um tempo bom da sua vida, o pai de José sofreu por nunca mais o ter visto, tendo a ideia massificada na sua cabeça que José tinha sido morto por uma fera lá no campo. Agora imagine isso, meu irmão. A pessoa viver a vida toda enganada. E o filho vivo. Mas eu digo uma coisa para vocês. José, ele foi levado lá por aqueles homens, os ismaelitas. Chegaram lá, ele foi vendido lá no Egito. Para quem que ele foi vendido? Para quem foi? Bora ver se tem um bom de Bíblia aí. Para Potifar. Potifar o comprou. E aí, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês puderem pegar a história de José, vocês vão ver que cada trecho da história de José, ninguém olha ele se lamentando, ninguém olha ele murmurando, ninguém olha ele se desesperando, ninguém olha ele chorando pelos cantos. E eles dizem: não, minha vida está desse jeito, minha vida daquele jeito, eu vou me matar, eu vou ficar desse jeito, aquela coisa toda. A gente não vê nenhuma reclamação de José. Você sabe por quê, meu irmão? Porque independente se você está numa situação boa ou numa situação ruim, o importante é você saber o Deus que você serve. O importante é você saber quem está com você. Qualquer um na história de José pode ter abandonado ele, pode ter colocado ele naquela situação, mas Deus estava com José o tempo todo. A gente olha para a vida da gente e olha quantas coisas a gente passa. Isso eu digo, não só, eu não vou nem longe, eu passo lá no meu serviço, lá na minha escola. Não, dentro da nossa casa mesmo, às vezes, as situações que a gente passa. Mas a gente vê que em meio a toda uma situação, quando a gente caminha com Deus, quando Deus vai na frente por nós, meu irmão, a gente pode cair dentro do buraco como foi José, ser colocado lá. A gente pode ser vendido para uma outra pessoa. A gente pode ter tido como escravo a nossa vida. A gente pode ter tido pessoas que mentiram ao nosso respeito para nos colocar em situações ruins, como foi José com a mulher de Potifar. Mas a gente tem certeza de uma coisa: pode ir para o caminho que for de tribulação, mas a gente tem a certeza que se vai com Deus, Ele vai livrar, e uma hora a vitória chega. Eu olho para a vida de José e olho que José não foi um jovem reclamão, um jovem murmurento. Vocês conhecem aquelas pessoas que elas já acordam, né? Parece que já acordam assim que você não dá nem vontade de ficar perto dela. Eu tinha uma tia, meu irmão, que eu passei um mês na casa dela, que eu vou lhe dizer, viu? Que eu olhava para essa tia, eu não sei como é que as pessoas conseguem ficar perto da senhora. Porque a senhora reclama da vida do momento que desce da cama até a hora que vai dormir. É uma formiga que passa, ela está reclamando. É uma cadeira que cai, é um Deus nos acuda. Meu irmão, escuta uma coisa aqui. José era um jovem. José, na trajetória que ele viveu aqui, ele tinha tudo para ser um jovem revoltado. Já estou nessa situação ruim mesmo, agora eu vou fazer tudo que não presta. Eu vou fazer tudo que não é bom. Já estou na tribulação, já estou na mal aqui mesmo, então agora por que eu vou me fazer de bonzinho aqui? Eu vou fazer tudo que não presta. A gente vê, meu irmão, que o ser humano ele tem desculpa para todas as coisas. Principalmente eu vou dizer aqui porque ele trabalha para os jovens. É dos jovens. Eu digo uma coisa para vocês. Eu ontem fazia uma comparação. Rapaz, eu quero fazer uma comparação aqui. A vida de um jovem há 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás, e a vida do jovem hoje. Eu fico dizendo assim, rapaz, a gente observa, né? Como hoje tem tanto revoltado sem causa. É tanto jovem revoltado. É jovem brigando com o pai, brigando com a mãe, dizendo: respeita meu espaço,
porque esse lado da casa é meu, esse daqui tudo entra, no meu quarto só eu que mexo. Como é que é isso, meu irmão? A gente faz essa comparação, porque eu me lembro, não sei se alguns aqui chegaram a alcançar isso, mas eu creio que sim. Não sou tão velho, mas eu sou da época que se eu passasse no meio da conversa de pai e mãe, sem permissão, quando tinha alguma visita lá fora, de fora lá em casa, meu pai só me olhava, eu já sabia o que era, o que ia acontecer depois. Eu não precisava nem perguntar: o que foi, pai? Eu já sabia o que ia acontecer. Era couro quente na certa, depois que a visita saísse. Sabe o que eu olho hoje? O que eu olho hoje é muita gente totalmente desfigurado do que José era. José foi entregue ao calabouço, longe do seu pai, longe do seio familiar, coisa que ele nem esperava naquele momento que ele saiu. Não tinha era nada, a única coisa que ele tinha era Deus com ele. Mas José não reclamava e não era revoltado. E a gente fica olhando hoje jovens que amanhece o dia, tem tudo bom e do melhor, mas é reclamando direto dentro de casa que nada está bom, que nada presta. É só o que tem. Eu sou averso, viu, meu irmão, a questão de rebeldia. Quando eu vejo um jovem, que a mãe chega para mim assim: ó, pastor Silvio, pelo amor de Deus, conversa com aquele jovem ali, está rebelde demais. Aí eu vou lá na casa do jovem conversar com ele. Aí eu pego e faço um parado na casa do jovem. Eu olho lá, eu pergunto: rapaz, o que está faltando aqui para ti? Tu tem um café da manhã? Tenho. Tu almoça bem? Almoço. Tu janta bem? Janto. Tu tem roupa para vestir? Tenho. Tu faz curso? Faço. Minha mãe paga isso, paga isso. E o que tu quer da vida mais? Que revolta é essa? Ah, porque minha mãe e meu pai não me entendem. Sabe o que vai acontecer nisso aí? O entendimento que ele quer? Ele quer simplesmente hoje, a maioria dos jovens, que o pai e a mãe entendam é a rebeldia dele de não querer servir a Deus. É isso que acontece na casa de muitos que eu vou. O pai chega e diz: olha, esse rapaz quer levar ele para a igreja, ele torce a cara e não quer. Eu chamo ele para orar, ele não quer. Eu chamo ele para jejuar, faz cara feia. E aí o jovem se revolta e diz: meu pai e minha mãe não me entendem. Olha para José. Você está lá dentro da sua casa, tem tudo bom e do melhor. Mas José saiu, foi da casa do pai dele, foi tirado. Foi tirado da casa do pai dele, do seu familiar, do conforto que ele vivia, tendo tudo. Tendo o amor, tendo o carinho do seu pai. Jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês nesta noite. Um dia, numa maturidade mais para frente, você pode chorar por não ter o carinho mais do seu pai, nem o amor da sua mãe. Porque nada é para sempre. Pai e mãe não vira pedra, eles morrem um dia. E esse é o momento, essa fase que vocês vivem agora, na presença do Senhor. Esse é o momento de se aprofundar ainda mais na presença de Deus, para dar o valor a Deus e o verdadeiro reconhecimento do que tem dentro do seio familiar. Esse é o momento oportuno. Por quê? Porque vocês estão numa fase de grande transição. Numa fase em que muita coisa é oferecida para vocês. É banquetes e mais banquetes que são oferecidos hoje para a juventude. Mas a Bíblia diz que tudo o que? Vocês conhecem essa parte? Estão lendo Bíblia não? Vocês podem fazer tudo? Tudo lhe é lícito, mas nem tudo o que convém. Não é tudo que você pode pegar não, jovem. Não é tudo que você pode fazer. Não adianta a tua mente querer esboçar uma situação que a Bíblia não cabe nela lá. Esboçar uma situação de vida para ti que a Bíblia não está se encaixando aqui, ó. Tem que ser de acordo com o encaixe da Bíblia. Você sabe por que José teve vitória? Porque José sabia quem era Deus. E quem sabe quem é Deus faz o que é correto. Quem sabe quem é Deus faz o que é aprazível a Ele.
José teve todas as oportunidades para pecar e feio, porque já estava naquela situação. Quando ele foi levado ali para o Egito, a palavra de Deus, ela nos diz que quando ele chegou na casa de Potifar, Potifar reconheceu uma coisa em José. Sabe o que? Ele reconheceu que Deus andava com José. É a Bíblia que fala. E eu te pergunto nesta noite, jovem, será se as pessoas que estão do teu lado, jovem, podem reconhecer que você anda com Deus e que Deus anda com você? Ou será se é apenas um mero capricho daquilo que eu quero apresentar? Sabe o que é bom? É bom quando as pessoas te olham, jovem, e possam te dizer assim: rapaz, chama esse jovem aí para ele orar por mim, porque ele é um jovem de Deus. Porque as pessoas têm na mentalidade o seguinte: ah não, mas ninguém nunca vai chamar um jovem para orar por ele não. Só vai chamar aquele que tem mais experiência, tem uma vida direta e reta com Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Tem uma vida na presença do Senhor Deus, e você vai ver o que vai acontecer com você. Não é só as pessoas que vão chamar você para orar por ela, não. Aonde você colocar sua mão vai prosperar e vai acontecer milagre. Vai acontecer milagre. Porque José, meu irmão, onde ele colocava a mão dele, ele prosperava. O que ele fazia, prosperava. Tudo lá na casa de Potifar estava prosperando. Tanto dentro da casa como no campo, estava tudo prosperando. A prosperidade era tão grande e a confiança que Potifar tinha em José, apesar de ele ser um jovem, era tão grande, que Potifar não sabia o que ele tinha dentro de casa. Ele apenas comia, sabia do pão que o alimentava, mas todas as outras coisas eram na mão de José. E você é um jovem que alguém pode confiar algo na sua mão? Pode dizer: olha, coloca isso na mão daquele jovem, porque aquele jovem ali é firme, aquele jovem é de Deus. É essa confiança que a gente deve passar. Mas se não andar com Deus, não adianta. Se não andar com Deus, não adianta. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa chegou para mim e disse assim ontem: pastor Silvio, o senhor já usou droga? Eu disse: nunca usei. Pois eu já usei, pastor, uma vez e me arrependi. Eu disse: por que você usou? Não, porque me forçaram. Se te forçaram? Como é que é isso? Porque o que eu entendo por forçar, ou é colocar uma arma na minha cabeça, ou é pegar um monte de gente, pegar a minha mão e botar na minha boca. É isso que eu entendo por forçar. Mas você tem a opção de dizer sim ou não. Aí as pessoas dizem assim: mas pastor, devido à pressão, não, meu irmão, não tem isso não, é escolha do homem. É escolha do homem. Ninguém vem me dizer: não, porque me pressionaram, porque fizeram isso. Não, é escolha do homem. Aí eu digo para você, quando a gente olha para a história de José, ele estava lá na casa de Potifar, e a mulher de Potifar se engraçou lá de José. Mas chegou um dia que José chegou na casa de Potifar, não tinha ninguém lá, só estava eles dois. Poderia acontecer ou não poderia, se José quisesse, tranquilo ali, sem ninguém saber naquele momento? Não ia ter problema nenhum, não ia ter ninguém que empatasse eles naquele momento. Mas tinha uma coisa que empatava José, que aquilo incomodava, sabe o que era? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, não tem conveniência com o pecado. O pecado não vai habitar ali naquele momento, ele não vai entrar em pecado naquele momento, porque o Espírito Santo de Deus que ele está dando lugar, vai o convencer que aquilo na mesma hora é errado, porque é o Espírito Santo de Deus que convence. Quando a mulher de Potifar atentou contra José, ali há algum tempo, e depois atentou outra vez, e ele pegou e fugiu, que ela ficou com a veste dele na mão, e depois foi acusá-lo. Mas a gente não vê José cedendo de maneira nenhuma. Então, jovem, não venha dizer que você cedeu porque lhe forçaram. Não venha dizer que você foi conivente com o pecado porque fizeram com que você pecasse. Você tem escolha, tem opção. Pastor, mas eu me vi sozinho no momento. Pois corra que nem José. Corra no pecado que nem ele.
Não, pastor, mas vão me ver aí feito doida correndo. Vão dizer, deixa ele chamar de doida. Deixa ele chamar de doido. Deixa ele falarem mal de você por aí. Mas o seu Deus que você serve vai te honrar pela tua atitude. É Ele que vai te dar honra pela tua atitude. Olha, meu irmão, a coisa para o lado de José era tão boa no sentido espiritual, que quando José foi acusado pela mulher de Potifar, que prenderam José, lançaram ele no cárcere, a Bíblia fala que ali naquela prisão tinha um carcereiro. E mesmo lá dentro da prisão, a Bíblia diz que José prosperava em tudo. E até os presos foram entregues ali para José, pelas mãos do carcereiro, para ele fazer como ele achava que deveria fazer. Olha só a confiança que colocaram em José. Olha, gente, ser jovem não é desculpa para fazer o errado. Ser jovem nunca foi desculpa para pecar. Ser jovem nunca foi desculpa para transgredir, porque as pessoas têm um modo de dizer, não, para fulano transgrediu, fulano pecou. Pô, mas ele é jovem. Mas quem disse isso? Quem disse que porque é jovem tem que pecar? Quem disse que porque é jovem tem que transgredir? A palavra de Deus, meu irmão, ela nos fala uma coisa interessante aqui nessa história de José. Aqui, olha só. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu estava olhando para minha mãe, conversando com ela, e um sobrinho meu, desse tamanho, foi almoçar lá na casa dela. Irmãos, a mesa cheia de comida. E o menino ficou, não quero, 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 não quero. Aí minha mãe me olha assim, Silvio, não tem como tu comprar uma coisa na rua para esse menino comer não? Sim, eu? Olha o tanto de comida nessa mesa. Aí o menino começou a chorar. Aí eu fico olhando, né? Mas é interessante. Eu não sei quem já passou por isso, mas eu passei muito. Quando eu era criança eu chorava era porque não tinha o que comer na mesa. E esse menino de hoje chora porque tem comida na mesa, tem opção, tem como escolher, tem como se alimentar bem, tem como ter tudo. E aí cresce e a mãe ainda diz assim, olha, meu filho está tão revoltado. E quando você vai ver o fundamento da revolta, não existe. Não existe. Uma professora chegou para mim e disse assim, professor Silvio, eu não sei mais o que fazer com meu filho. O menino tem 5 anos de idade. Eu não sei mais o que eu faço com meu filho. E eu olhei para ela e disse, mãe, se a senhora que teve ele, que cria, que dá tudo para ele, não sabe, imagine eu, que sou só professor dele. Olha, jovem, eu vou dizer uma coisa para vocês nesta noite. O poder de Deus é tão grande, é tão imenso, que habita em cada ser humano, se ele der lugar, que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, jovens que estão estudando, jovens que estão procurando emprego, jovens que estão procurando um namoro sério, jovens que estão procurando um marido, uma esposa. Olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa aqui, ande em primeiro lugar com Deus, porque vai haver uma abertura nesses teus caminhos que tu está procurando, que ele não vai ser uma porta larga não, ele vai ser uma porta estreita, mas uma porta que tu passe dando valor e passe no crivo de Deus, para que tu seja feliz. Deixe qualquer indício de rebeldia e de revolta cair por terra. Não deixe aquele teu amigo pegar na tua mão e querer te colocar contra teu pai ou contra tua mãe. Não deixa aquele teu amigo pegar na tua mão e dizer assim, olha, confia em mim todos os teus segredos, para que depois não esteja espalhado, porque é desse jeito que acontece, meu irmão. Tem aquela fasezinha da escola, né? Ah, fulano é minha melhor amiga, fulano é meu melhor amigo, toda a série fulano tem um melhor amigo. Aí vai, cresce, vai para a faculdade, na faculdade também tem os melhores amigos. Lá no trabalho tem os melhores amigos. Sabe o que acontece muito? Acontece
hoje muito isso. O nome de muitos jovens às vezes é jogado ao vento aí, ó. Somente por esse detalhe. Sabe o que acontece? O jovem tem lá um segredo e diz: olha, fulano, eu tenho um segredo aqui para te contar, mas só vou te contar porque tu é minha melhor amiga, ou tu é o meu melhor amigo. Aí ele vai lá e conta. Só que ele esquece de um detalhe. Ele esquece que aquele melhor amigo, aquela melhor amiga, em outro lugar ele pode ter um melhor amigo ou uma melhor amiga também. Aí ele chega lá e diz: ó, fulano, vou te dizer uma coisa minha aqui. Uma amiga minha me contou, mas eu vou contar para ti. É só para ti, porque tu também é minha melhor amiga. Aí essas duas esquecem que aquela terceira melhor amiga tem um outro melhor amigo. Não dá uma semana, não dá um mês, a conversa dela já está espalhada para a cidade toda. Aí ela chega para você: colega, tu não era minha amiga. Fulano, tu não era meu amigo. É desse jeito, meu irmão, que acontece. José não dava esparro em nada, mas José era homem de Deus, apesar de ser jovem. Era em Deus que ele confiava. Jovem, preste atenção numa coisa nesta noite: o teu melhor amigo é Deus, e aquele que Deus usou para ser teu tutor, ele vai ser teu segundo melhor amigo depois de Deus, que são teus pais. Valorize enquanto eles têm vida. Valorize enquanto você está nessa idade, porque você vai chegar numa fase que um dia você vai ser pai, que você vai ser mãe também, vai passar toda a tua juventude e passa rápido. E você vai sentir na pele, muitas vezes, a mesma situação que você muitas vezes fazia seu pai ou sua mãe passar. Por isso, irmãos, que eu digo para vocês uma coisa: eu louvo a Deus e parabenizo a todos os jovens que estão aqui nesta noite. Você sabe por quê? Porque neste momento que vocês estão aqui, ó, sentados aqui, esses jovens aqui, tem muitos por aí que estão em mesa de bar, achando que aquilo ali é vida para ser humano. Neste momento que vocês estão sentados aqui agora, cantando, louvando ao Senhor, tem muitos por aí que estão arrumando as malas e saindo de casa, com rebeldia contra pai e contra mãe, só para ter problemas cruciais nas suas vidas mais tarde. José, meu irmão, José andava com Deus. A Bíblia diz que quando José foi preso, lá dentro da prisão, 2 homens encontraram José e tiveram um sonho, e contaram o sonho para José. José deu interpretação para os dois. José para um disse assim: olha, eu vou dizer aqui o que significa esse sonho. Tu vai voltar a ser copeiro do rei, ele vai te restituir ao teu cargo, e você, o rei vai querer a tua cabeça e vai te mandar te matar. E quando eles foram soltos, aconteceu como José tinha interpretado o sonho. José disse assim: olha, mas tu, copeiro, quando fores solto, lembra de mim e vai ter com o rei, com o faraó lá ao meu respeito, lembra de mim. E olha, meu irmão, a Bíblia diz que durante 2 anos depois ainda, o rei teve sonhos. Olha quanto tempo José ainda passou lá para que ele fosse lembrado, né? Então José tinha tudo para sair daquela prisão como um homem amargo, ruim, dilacerado, sem respeitar ninguém, revoltado com tudo, porque 2 anos ainda depois foi que mandaram chamar José, porque falaram a respeito dele quando o rei começou a ter sonhos. Todo aquele que interpretar o sonho do rei errava ou não tinha coragem. Quando José chegou e interpretou o sonho, a Bíblia diz que o rei se agradou, e naquele momento ele tirou um anel no dedo, pôs no dedo de José, tornando ele governador do Egito. Meu irmão, a tua vitória está em Deus, na tua paciência. A tua vitória está em Deus. Não deixa a tribulação tomar conta da tua vida, nem que essa tribulação ela te machuque, ela te esprema, mas não deixe ela te tirar da presença de Deus, porque José só foi homem para ser homem daquele jeito, porque Deus andava com ele e ele dava lugar para que ele pudesse estar com Deus também. Você tem um futuro pela frente. Não desperdice com coisas vãs, com coisas que não valem a pena. Eu estava comentando com o pastor Valmir esta semana, assim, meu Deus, eu aceitei a Jesus em 2005, dia 5 de março de 2005. De lá para cá fazem 18 anos.
Se eu fosse contar o tanto de jovem que já aceitou a Jesus na igreja, tanto aqui em São Mateus, Bacabal, em todo lugar, meu irmão, não ia ter lugar não. Mas sabe o que acontece? Muitos resolvem dar uma volta lá fora e acabam não voltando. Muitos resolvem experimentar aquilo que não é para experimentar. José poderia ter experimentado qualquer coisa que ele quisesse. Estava longe da sua casa, estava longe do seu pai, estava na tribulação. Então ele poderia dizer: rapaz, eu estou longe mesmo, não estou perto de ninguém, então eu vou experimentar, eu vou fazer, não vou me comportar, vou agir do jeito que eu quero. Mas José agiu do jeitinho que Deus queria que ele agisse. Irmãos, isso é uma bênção para a vida do ser humano. Isso é uma bênção maravilhosa. A gente sabe, meu irmão, que o final dessa história tem um desfecho maravilhoso. Todo mundo pensava, eu acho que lá na sua família, na casa do pai de José, que nunca mais ia encontrar José, né? Até que chegou o cumprimento daquele sonho que o rei teve. Chegou uma grande fome em toda a terra ali, e somente aquela região do Egito era uma região suprida de alimento, que arcava para ajudar aquelas outras pessoas. E olha onde José foi parar, lá no Egito, e não passou necessidade, mas os seus irmãos passaram e tiveram que ir lá no Egito pedir ajuda. Para quem foi que eles foram pedir ajuda? Para José, sem saber que era José. Olha só a atitude final, porque às vezes o jovem de hoje, ele é muito vingativo. O jovem de hoje, mesmo sendo servo de Deus, ele diz assim: rapaz, eu sou só servo de Deus até um limite, se mexer muito comigo, eu explodo. Não, meu irmão, está errado, não é bíblico. A gente vê que José teve uma trajetória de vida que poderia ter ficado dele, sabe, aquele ali, o que muitos falam hoje: não mexe com fulano não, porque fulano é traumatizado. É a palavra que dão hoje. Não, jovem então é porque é traumatizado. O que é isso, meu irmão? Aonde está teu Deus? Aonde está a tua vida com Deus? José sofreu muito mais do que você muitas vezes está sofrendo. Mas lá no final, José estava com aqui no seu coração, sabe o que era? Olhando para os seus irmãos, não era com instinto de vingança não, querendo olhar para eles e dizer assim: olha, agora vocês vão passar fome, vocês vão voltar, eu não vou dar nada para vocês. Sabe por quê? Porque vocês me maltrataram. José não tinha nada disso no seu coração. José só tinha no seu coração, sabe o que era? Era o que ele não aguentava mais, querendo explodir de alegria e abraçar os seus irmãos. Porque José tinha Deus na vida dele, meu irmão. Quem tem Deus na vida não tem instinto de vingança. Quem tem Deus na vida não tem instinto de fazer mal com o outro, mas ele tem o instinto de querer fazer como a Bíblia manda para ir para o céu. Filhinhos, tenham paz uns com os outros, sem a qual ninguém verá a Deus. É bíblico que esses jovens, meu irmão, que vocês jovens, possam atentar para esta palavra. Quem comanda esta obra é a irmã Deusanira. Não vão fazendo qualquer coisa na cabeça de vocês, mas chegue para ela, que Deus colocou no comando aqui. Peça conselhos, converse com ela, entre numa linha em que Deus possa te prosperar e prosperar o lugar que tu pisar. Entre numa linha em que você, no dia que tiver um relacionamento, possa ser um relacionamento agradável de Deus, e não aquele relacionamento que vai te trazer uma tribulação e às vezes até te tirar da presença de Deus. Para encerrar aqui, irmãos, essa semana uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor Silvio, é errado, pastor Silvio, a gente namorar com duas pessoas. Aí eu fiquei olhando aquilo, pastor Manuel dos Reis. Aí disse: vem cá, meu filho, por que está me fazendo essa pergunta? Aí com essa cabeça, sorrindo, senão eu já sei. O bichinho estava paquerando com uma e iludindo outra. Eu disse: vem cá, aonde foi que tu viu isso na Bíblia? Não, pastor, porque é o seguinte: se uma não der certo, a outra dá. Eu disse: tá certo, né?
Quer dizer que esse é o teu ritmo, né? Aí eu abri a Bíblia para ele e fui mostrar algumas coisas para eles. Olha, sabe o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí está te levando para o inferno. O que tu está fazendo aí está te levando à decadência. Porque hoje tu está com 2, amanhã tu está com 3, depois tu está com 4. 5 em diante. E aí, meu irmão, se Deus aprova a bigamia, pois eu tenho que rasgar minha Bíblia, viu? Deus, meu irmão, aprova é aquele que está pela sua palavra. O que está fora da palavra, Deus condena. Jovens, eu vou dizer uma coisa para vocês hoje. Vocês têm tudo para dar certo. Vocês sabiam disso? Todos vocês têm tudo para dar certo. Vocês estão no caminho certo. Vocês estão aqui adorando a Deus. Vocês estão louvando ao seu Deus. Vocês estão dando lugar para este Deus. Mas que este lugar não seja só aqui na igreja, mas que seja, meu irmão, lá fora também. Para quando você receber um convite que não está pela palavra, você saiba colocar a mão e dizer assim, não, porque eu sirvo um Deus e o meu Deus não permite. O problema é que hoje muita gente tem vergonha desse Deus. Quantas pessoas eu conheci que me davam paz do Senhor, jovens dentro da igreja, paz do Senhor, pastor Silvio, me abraçavam. E lá fora, quando estava no grupo de amigos, eu dizia assim, hoje, a paz do Senhor. Oi? Ei? Porque estavam com vergonha de falar a paz do Senhor no meio dos amigos, e o amigo pegar e apontar e dizer, rapaz, tu é crente. Mas aquele que ama Deus verdadeiramente, ele chega na sua casa, independente se lá ninguém é crente. Ele chega na sua escola, independente se o seu hall de amigos lá não é crente. Ele chega lá no seu serviço, onde muitas vezes seus amigos não são crentes. Ele chega lá na sua faculdade, onde muitas vezes ninguém lá é crente. E ele mostra quem é o amigo verdadeiro dele e não se deixa ludibriar por situações adversas que Satanás coloca impondo nas nossas vidas. Não aceite as propostas de Satanás, mas aceite sempre o convite do nosso Deus para as suas vidas. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. Este Deus, meu irmão, que nós servimos, não adianta, é Ele que nos faz prosperar. Você pode até dizer assim, rapaz, mas eu posso prosperar sem Deus. Daquilo que é da tua parte, tu vai ter, até um certo momento, mas depois vai acabar, sabe por quê? Porque uma hora tu vai colher todos os frutos bons que tu plantou. Se tu plantou coisas boas até um certo momento da tua vida, tu vai plantar, tu vai colher frutos bons. Mas vai chegar um momento da tua vida que muitas vezes tu plantou o que não prestava e vai começar de uma hora para outra colher os frutos da impiedade. Aí é a hora que você vai dizer assim, oh, mas meu Deus, por que eu estou sofrendo? Porque os frutos da bondade acabou. Daquilo que você plantou, já colheu, já usou, agora vem do outro plantio que você fez. E eu recomendo para esta juventude, plante coisas boas. Plante coisas boas para as suas vidas. Plante aquilo que é de Deus, para que os frutos que você possa colher sejam de Deus para as suas vidas, para que mais tarde não venham ser jovens que possam se arrepender das suas ações, das suas atitudes. Amém? Eu quero convidar nesta noite, tem algum jovem nesta noite, ou alguma pessoa, não importa se é jovem, se é idoso, não importa, tem alguém nesta noite para fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus? Se tiver, você pode vir à frente, nós vamos orar por você. Aproveite, meu irmão, não vale a pena a vida sem Deus. Você vê que José, no meio da tribulação, passava por tudo aquilo, mas porque ele estava com Deus. Agora imagine se José não tivesse Deus. Com Deus ele passou tudo aquilo. Sem Deus, o que ele passaria? Talvez teria morrido. Não espere a morte chegar. Não espere as coisas ruins chegar para provar que este Deus é bom. Não espere, mas tenha uma volta para Jesus o mais rápido possível. Um concerto com o Senhor Jesus. Faça isso, você não tem nada a perder. Você que está afastado, me diga se com Jesus você perdeu alguma coisa. Me diga se com Jesus faltou alguma coisa para você. Não faltou nada. E esse Jesus